galera, Jesuscope, Guilherme Schenkel aqui e nós estamos começando uma série de 4 vídeos sobre o tema Achamos o Livro. Esse é então o nosso tema da nossa conferência Jesuscope 2026 e o objetivo desses vídeos então é a gente poder meditar um pouco mais nesse assunto das Escrituras. Afinal de contas, nós somos o povo do livro. Nós não podemos esquecer isso nunca. Nós cremos em um Deus que deixou um livro para nós, que precisa ser lido, que precisa ser estudado e que precisa que seja material para nossa meditação dia e noite. E para você entender, então, o que significa esse nosso lema, Achamos o Livro, eu preciso te contar um pouco sobre a história de Israel. Quando a gente olha para a Escritura, a gente precisa se lembrar constantemente de que a Bíblia conta uma história. E essa história é a história de como Deus ele resolveu se relacionar com o seu povo. Se a gente pudesse dar um tom para essa história, certamente seria um tom dramático. Porque dentro desse relacionamento de Deus com o seu povo, o que nós vemos não é uma história linear. O que nós vemos é uma história que vai passar por altos e baixos, por momentos de glória, por momentos de rebeldia. E essa é a beleza das Escrituras. Nós olharmos para um livro e percebermos pessoas que fizeram parte do plano de Deus, que são como nós, que se relacionaram com o Senhor, assim como nós somos chamados para nos relacionar com Cristo, mas são pessoas que têm os seus dilemas, são pessoas que têm as suas tragédias. E quando nós olhamos para a história do povo de Deus, principalmente no Antigo Testamento, a gente vai ver esses altos e baixos acontecendo constantemente. A gente vai ver um povo que acabou de sair do Egito, um Deus que acabou de se revelar com sinais, maravilhas, com justiça, um povo que olha para um Deus que está em cima de uma montanha pegando fogo. Eles ouviram a voz audível de Deus e poucos dias depois eles já se corrompem por causa de um bezerro de ouro. Essa narrativa que a Bíblia nos conta, ela também vai nos mostrar uma história que vai acontecer no período dos reis de Israel. E basicamente eu quero focar aqui na história de um rei em específico, que é a história de Josias. Então, se você lembra aí de quando você leu a sua Bíblia, Israel é governada por reis. E a gente vê que no início da história nós temos Saul, nós temos Davi, nós temos Salomão, mas logo depois de Salomão com os seus filhos, o reino ele é dividido. O reino de Israel ele é dividido basicamente em 2 partes. O reino do norte e o reino do sul. As 12 tribos de Israel, elas são divididas em 2. O reino do norte ele é conhecido como o reino de Israel, que tem a sua capital em Samaria. E o reino do sul é conhecido como o reino de Judá. Essa divisão de reinos, desses 2 reinos, ela é descrita no livro de Reis, 1ª e 2ª Reis. E para a gente entender a história de Josias, a gente vai precisar nos lembrar da decadência que foi esse período dos reis. Esse período dos reis ele vai acabar em um momento decisivo da história, onde o reino do norte, o reino das 10 tribos de Israel, o reino de Israel, ele vai ser levado pelo cativeiro assírio. E o reino de Judá, que era composto pela tribo de Judá e de Benjamim, ele vai ser levado para o cativeiro a partir da Babilônia. Mas essa decadência dos reis, ela tem momentos de pico. E para a gente entender a história, então, de Josias, a gente vai precisar nos lembrar da história do avô de Josias. E o nome dele era Manassés. Manassés, ele é descrito no livro de 2 Reis
como um dos piores reis que governou sobre o reino de Judá. A descrição de Manassés ela é tão trágica que Manassés não é nem comparado a outros reis ruins dentro do governo de Judá. A descrição de Manassés ela é uma descrição terrível, porque lá em 2 Reis, no capítulo 21, versículo 11, vai descrever que Manassés ele foi pior do que os amorreus. Quem eram os amorreus? Gente, os amorreus, eles eram um povo que era circunvizinho a Israel, que era profundamente idólatra. Um povo que estava completamente contrário ao pensamento de Deus. E Manassés ele foi um rei tão terrível para Israel que ele é comparado pelo autor do livro de Reis como pior do que uma nação que era uma nação incrédula ao Deus de Israel. Manassés ele vai estabelecer altares a outros deuses. Manassés ele vai estabelecer um altar ao deus Baal. Manassés ele vai praticar feitiçaria, ele vai encher Jerusalém de sangue inocente. Manassés ele governou sobre o reino de Judá por 55 anos. E ele foi, então, um desses piores reis. A gente olha para Manassés e a gente vê a decadência não só de um rei, mas de todo um povo que se afastou das ordenanças do Senhor. O povo de Israel, que tinha um comissionamento de ser o povo da presença, de ser o povo que ia se relacionar com Deus e ser uma nação sacerdotal que ia discipular as outras nações e levar a grandeza do Deus de Israel, e isso ia se espalhar por toda a terra, como foi prometido para Abraão. Era um povo que agora, no período de reis, estava sendo comparado, de tão corrupto que estava, a outras nações gentílicas, a outras nações idólatras. Esse período de decadência é seguido por um próximo rei que reinou muito pouco sobre o reino de Judá. O nome dele era Amon, o pai de Josias. Ele reinou sobre o reino de Judá por 2 anos. E a Bíblia vai dizer que ele seguiu exatamente os mesmos caminhos do seu pai. Amon reina então por 2 anos e ele vai morrer. E o filho dele, de 8 anos de idade, vai ser colocado como um rei sobre a tribo de Judá. E agora eu quero que você pense um pouco na herança que esse menino recebeu. Uma herança de total destruição. Uma herança de total idolatria. Uma herança de uma quebra de aliança entre Deus e o seu povo. E quando você lê o livro de Reis, a gente vê isso se repetindo constantemente, que um filho repete a ação dos seus pais. E talvez isso era esperado de Josias. Assim como seu avô, assim como seu pai, a herança de Josias era essa herança de idolatria. Mas quando a gente começa a olhar e analisar para a história de Josias, você vai ver alguém que quebra com essa herança de idolatria e ele vai começar uma reforma no meio do povo de Deus. Dentro da história da igreja, a gente tem uma frase que é conhecida, que chama Igreja Reformada sempre reformando segundo a Escritura. E é isso que a gente vai ver no governo de Josias. Josias vai ser alguém que vai restaurar a aliança que o povo tinha com Deus a partir das Escrituras. Eu queria te convidar a ler um texto que está em 2 Reis, no capítulo 22, o versículo 1 e o versículo 2. Então, 2 Reis, capítulo 22, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou
31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedita, filha de Adias de Bescate. Ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu todo o caminho de Davi, o seu antepassado, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o testemunho do governo de um menino que começou com 8 anos de idade a governar sobre Israel. E se você reparar no texto, o texto vai dizer que ele não é comparado aos seus pais, ele não é comparado ao seu avô, ele é comparado a Davi. Se você lembra da história de Davi, você vai se lembrar que Davi ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele é o homem que conheceu o coração do Senhor, e Josias, ele está restaurando o caminho de Davi no meio do povo de Deus. Ao invés de imitar o seu avô, ao invés de imitar o seu pai, Josias, ele vai buscar inspiração no grande rei de Israel que foi Davi. Então, aos 8 anos, Josias ele é coroado. A Bíblia vai descrever que aos 16 anos, ele começa a buscar o Senhor de forma intensa. E quando ele tinha mais ou menos 20 anos, ele ordena que uma restauração seja feita no templo. Imagina que no governo do seu avô, no governo do seu pai, o templo ele foi deixado de lado. O templo se tornou um lugar de ídolos. E Josias ele vai estabelecer uma reforma nesse templo. Josias, então, quando ele tinha 20 anos de idade, diz que ele começa a destruir os postes ídolos de Judá e de Jerusalém. Diz que ele começa a purificar a cidade dos ídolos. E aos 26 anos, então, ele ordena uma restauração no templo. O templo que havia se tornado esse lugar de ídolos, o templo que havia se tornado esse lugar de adoração a outros deuses, vai ser restaurado no templo de Josias. E durante essa restauração, algo que é surpreendente vai acontecer. O que acontece é que, durante essa restauração, o livro da lei foi achado. Entende a importância de nós queremos trazer esse assunto, esse lema, o livro foi achado, ou essa descoberta, é que o povo ele estava vivendo segundo os seus próprios prazeres, o povo estava vivendo segundo a sua idolatria, mas teve um rei que se posicionou em buscar o Senhor, que se posicionou em restaurar a ordem de Davi, e quando ele faz isso, o livro da lei é achado. Nesses dias, nós estamos crendo que o Senhor ele quer nos levar a um tempo de reforma. E essa reforma, ela não tem a ver com uma atualização das coisas. Muito pelo contrário, essa reforma tem a ver com nós nos voltarmos para a Escritura. Essa reforma tem a ver com muitas vezes nós olharmos para a nossa vida e percebermos que nós estamos distante do livro na maneira como nós vivemos. E existe um chamado do Espírito para nós nesses dias a voltarmos ao livro do Senhor. Existe um chamado para nós, para toda a igreja, a voltarmos a olharmos para a Escritura, a voltarmos a nos aprofundar no livro que Deus deixou para nós. E é por isso que esse ano nós queremos nos debruçar diante desse assunto. Nós precisamos, mais uma vez, acharmos o livro. Talvez quando você olhe para a sua vida, você tenha uma Bíblia aí perto de você. Talvez o seu dilema não seja o dilema de Israel naquele tempo, onde até mesmo o livro foi perdido, mas a pergunta que eu queria te fazer é: o quanto esse livro tem sido efetivo na sua vida? O quanto esse livro ele tem
tocado os seus dias, o quanto o livro, a Escritura, a Sagrada Escritura que Deus nos deixou, tem transformado o seu coração. O quanto a Escritura tem feito os seus olhos se abrirem para a revelação de Cristo. Esse é o nosso chamado. Como cristãos, nós somos chamados todos os dias a crermos nessa palavra, a nos debruçarmos nessa palavra, a meditarmos naquilo que ela tem para nós. Esse livro precisa renovar a nossa mente. Esse livro precisa transformar a maneira como nós enxergamos tudo aquilo que nos cerca. Por isso, nós cremos que existe um chamado para mim e para você, que é, se nós queremos ser cópias de Jesus, nós precisamos ter esse livro gravado no nosso coração. E esse é o meu convite para você. Nessa série de vídeos, nós queremos então meditar em como que nós podemos nos relacionar com esse livro, para que revelação de Deus cresça no nosso interior. Como que nós podemos nos aproximar das Escrituras e sermos cheios da palavra de Deus. Como que nós podemos chegar diante da Escritura e extrair dela as palavras que Deus tem para nós e não simplesmente aquilo que nós queremos que a Bíblia nos diga. Nós precisamos entender que achar o livro tem a ver com entendermos a mente e o coração daquilo que Deus tem para nós nesses dias, daquilo que Deus quer que nós como igreja façamos para cumprir o seu chamado sobre a terra e para que o nosso relacionamento com Deus cresça nesses dias. Então eu queria te convidar para esses momentos que nós vamos ter aqui juntos, de juntos podermos meditar na Escritura, para que juntos nós possamos, dia após dia, acharmos o livro. Desde